nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com a UFMG. Contem com a UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG, e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar no que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, que é um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCOM da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o professor Flávio Figueiredo, que vai falar para nós sobre a evolução da transmissão do coronavírus em estados e capitais brasileiros. Gostaria de agradecer ao convite de apresentar aqui hoje a professora Cristina, a nossa reitora Sandra, como também ao convite de fazer parte dessa força-tarefa de modelagem do Covid-19, né, que o professor Takahashi já apresentou, e apresentar aqui alguns resultados dessa estimativa da infectividade do coronavírus, tanto no estado de Minas Gerais, na cidade de BH, como no Brasil como um todo, né? E, bem, só uma mensagem antes de começar, né? Assim, estamos aqui conversando com a FMG, com o nosso público, o público externo, né? Assim, eu como um ex-aluno da FMG, é engraçado os caminhos que as coisas vão levando, né? Porque muitas dessas coisas eu aprendi durante o doutorado com estudos de internet, entende? Que não tinha a ver com vírus reais, mas tinha a ver com informação viral, entende? E como um conteúdo transfere, a gente não consegue voltar para ajudar numa situação tão crítica como essa. Então, passando aqui
para frente, né? Se vocês lembrarem que já foi falado antes, né? Existem duas formas de pensar num vírus, né? E essas duas formas têm a ver com esse fator, ou esse número, chamado de R0, entendeu? Ou RT, que vai ser, vamos pensar assim, o R0 variando no tempo, que eu vou chegar já, né? E quem já viu aquele filme Contágio, uma das primeiras tarefas do filme, meio que chegar assim, olha, temos que estimar o R0 dessa nova epidemia, né? Então, quando esse fator é abaixo de zero, o que é que isso quer dizer? Que uma pessoa, em média, não propaga o vírus para frente. Então, vai morrer. E não vamos estar no estado de pandemia, né? Quando esse fator é maior do que zero, por exemplo, 2, que facilita a conta, quer dizer que uma pessoa, em Flávio, média... abaixo de 1. Ou abaixo de 1, desculpa. Abaixo de 1, errei aqui, obrigado, Takahashi. Porque eu vi o zero no slide e acabei errando. Quando esse fator é acima de 1, tipo, o que é que isso quer dizer, entende? Isso é o fator multiplicativo do vírus, ou quantas pessoas, em média, nós vamos infectar. Então, se você pensa nesse número como sendo 2, aqui eu só tenho um slide mostrando, né? Uma simulação simples. Então, uma pessoa infectada, depois de 20 dias ou de 20 passos, né? Tipo assim, uma vai infectar duas, que essas duas infectam mais duas, 4, 8, 16, e por aí vai. A gente pode chegar rapidamente em 500 mil infecções. Quando esse fator é abaixo de 1, como o professor Takahashi corrigiu aqui, agradeço, entende? O vírus tende a morrer, né? Assim, você vai, na verdade, reduzindo o número de infecções e o vírus vai embora, né? Comparando a pandemia com o estágio aqui de endemia, né? E até valores baixos, tipo assim, você pensar um valor 1.1 é baixo, isso não é uma realidade, né? Mesmo se esse valor for 1.1, só uma simulação aqui, né? Uma pessoa vai ser, vamos supor, dentro de 20 unidades de tempo, 20 dias ou semanas, responsáveis por infectar 6 outras pessoas, né? E eu não acho que isso é algo que ninguém quer, entende? Então, é realmente importante manter esse fator abaixo de 1 para ter o vírus sob controle, né? E quando a gente pensa nesse número, a gente pode pensar nele como um produto de 3 fatores diferentes, né? Um é o tempo de infecção, ou o tempo que eu estou infectado, se você pensar dessa forma, é tipo, quanto mais tempo eu estou com o vírus, mais chance eu tenho de passar ele para frente. Outro é o número de contatos que a gente faz, né? Tipo assim, vírus propagam muito bem dentro de um avião, né? Um ambiente fechado, muita gente, ar-condicionado, etc. Então, quanto mais contatos, maior vai ser esse número. E o outro também tem a ver com a transmissibilidade do vírus em si, né? Tipo assim, ou seja, o quão viral o próprio vírus é, né? E quando a gente pensa aqui no nosso isolamento social, né? A gente está querendo controlar justamente esse número de contatos. A gente quer reduzir o R, entende? Reduzindo o número de contatos ao longo do tempo. Aí, como é que a gente estima esse valor dos dados, né? Assim, como o Takahashi falou, uma abordagem comum quando a gente estuda um vírus é a partir dos modelos epidemiológicos, entende? A abordagem que a gente tomou nesse estudo não assume modelos e meio que olha para os dados em si. Não é um argumento de que uma é melhor do que a outra, não. Então, são abordagens complementares. Aqui a gente consegue falar um pouco mais do que está acontecendo agora, sem necessariamente gerar novas previsões, né? Os modelos vão gerar previsões do que pode acontecer no futuro. E o primeiro fator que é importante de estimar é o que é chamado desse tempo serial. O tempo serial pode ser visto como a latência do vírus, né? Tipo assim, quanto tempo demora para uma pessoa infectar outra pessoa, né? Por sorte, ou um pouco de sorte que a gente tem com o coronavírus, né? Aqui na América Latina, no Brasil, a gente está recebendo essa onda no final, né? Então, tem vários estudos lá fora, por exemplo, esse estudo aqui que foi feito na China, que estima a distribuição de probabilidade desse tempo, né? Assim, quanto tempo leva de uma pessoa para levar o vírus para frente para a primeira outra pessoa. E isso é, em média, 4,7 dias, entende? E segue
o que é chamar essa distribuição de probabilidade aqui, logo normal, que eu meio que mostrei no plot na direita. Agora, por que isso é importante para a gente estimar o R do vírus, né? Se a gente pega uma semana de BH, aqui eu tenho a semana do dia 15 até o dia 23, né? Ou 16 até o dia 23, a gente consegue ver o número de pessoas que estão infectadas em cada dia aqui na cidade de Belo Horizonte, e aquela distribuição vai dizer qual é a probabilidade dessas, sei lá, 3 pessoas aqui ou 2 pessoas aqui passar o vírus para frente, entende? Essa probabilidade começa alta assim que forem infectadas, só que uma pessoa muito no passado tem pouca chance de passar o vírus para frente hoje, né? Só que uma pessoa ontem tem bem mais chance de passar o vírus para frente hoje. Então, essas curvas que estão desenhando aqui é número de infectados, aqui seria a probabilidade de passar o vírus para frente, né, que foi estimado em outros países, então, meio que dá uma noção do que vai acontecer hoje, né? Tudo que a gente tem que fazer agora é somar todo o passado multiplicado por essa curva para saber o número de casos hoje. E é justamente isso que a gente faz. Aqui o slide fica um pouco mais pesado em notação matemática, mas a mensagem ela não é tão complicada, não. Vamos, por exemplo, vamos inicialmente assumir que o R é 1, é assim, cada pessoa passa o vírus para uma outra pessoa na frente, só para a conta ficar simples, né? E resolver esse número de infectados hoje aqui, ou esse valor esperado de número de infectados hoje, é justamente o quê? Quantas pessoas estavam infectadas no primeiro dia, que está aqui, com a probabilidade do vírus ter passado para frente hoje, que é T, né? É muito baixo no tempo. Só que quem estava infectado ontem tem essa probabilidade mais alta. E a gente soma isso para todos os dias, usando uma distribuição que já é conhecida para o coronavírus. Se isso é o que a gente faz, assumindo que é só uma pessoa que vai ser, que só vou passar o vírus para uma única pessoa, basta a gente resolver agora, ou multiplicar isso pelo RT, entende? Para ter o que é realmente a taxa de transmissão do vírus no dia T aqui, né? E a gente consegue resolver essa equação, se a gente quisesse resolver ela com um número fechado, né? Simplesmente falando, olha, eu observo o número de infectados hoje, eu computei esse fator delta aqui, que é justamente assumindo que é só uma pessoa para frente. Então, ao multiplicar isso por R, eu tenho o número de infectados hoje que eu observei. Invertendo a multiplicação numa divisão, eu estimaria esse RT agora, né? Que seria o que eu observo dividido pelo que foi esperado. Isso seria uma forma de chegar nessa solução. Só que para ter um modelo um pouco mais interessante, eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? A gente faz isso de forma probabilística. A gente resolve esse problema usando Markov de Monte Carlo. Pense da seguinte forma: a gente quer ter intervalos de credibilidade para a estimativa, a gente quer ter uma certa tolerância a ruídos. Então, ao invés de só resolver essa divisão, a gente cria um modelo probabilístico e consegue ter uma estimativa, vamos dizer assim, mais confiável do que vai acontecer, por conta desses ruídos, e um intervalo do que seria esperado, que sempre é interessante para reportar resultados, né? Isso não é uma abordagem nossa, entende? Isso é algo que foi publicado em 2019, parece ser o estado da arte, por autores que também vêm usando esse mesmo método para estudar o coronavírus em outros locais do mundo, né? Então, a gente trouxe isso aqui para o Brasil para ter uma noção do que vem acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Eu também sempre gosto de falar, quando eu menciono esses resultados, né, é que nada disso seria muito possível sem a Secretaria de Saúde estar disponibilizando os dados, né, os números, e sem também iniciativas como essa do Brasil.io, em que 40 voluntários estão indo todo dia, lendo os relatórios da Secretaria de Saúde e transcrevendo isso em um arquivo que é muito fácil do computador ler e da gente criar os modelos que o professor Takahashi falou, ou estimar o R, como eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, assim, só um agradecimento, porque realmente é uma tarefa manual que vem sendo feita por voluntários que permite que a gente tenha resultados como esse. E agora, a gente pode chegar no que vem acontecendo no Brasil, né?
Então, aqui em cima, eu tenho esse IT, que seria o número de infectados no Brasil. O primeiro caso, mais ou menos, perto do dia 25 de março ali, né? E a gente vê a curva crescendo exponencialmente, como é esperado. Entendeu? Tem algumas variações, geralmente são coisas tipo semanais, domingo tem menos casos, entende? Tipo assim, isso tem a ver também com a carga de trabalho das secretarias de saúde, né? Mas você vê que tem aqui um crescimento exponencial e a gente consegue ver a estimativa do R ao longo do tempo. Então, isso é o que é bacana, né? O Brasil inicia com o R alto, mas note que pela faixa aqui de credibilidade a gente tem uma certa incerteza, porque tem poucos dados ainda, e em algum momento a gente estava com um R muito ruim, né? Tipo assim, um R em torno de 4. Isso foi caindo ao longo do tempo, mas tem um pico de novos casos aqui, mais ou menos dia 31 de março, né? Que sobe o R novamente. E hoje, ou ontem, né? Na verdade, ontem, nós estávamos com um R de 1,49, mais ou menos 0,02. Novamente, isso ainda é crítico, isso ainda é alto, entende? E mostra como esse fator pode baixar e depois subir. No início não tem estimativa, porque não temos dados suficientes, mas depois nós conseguimos ter estimativas cada vez mais, não corretas, mas cada vez mais confiantes, a gente na nossa estimativa. Aqui eu tenho um comparativo por estados, né? E como eu acho que vai ser a curiosidade de muitos, né? Minas está aqui embaixo, entende? É um dos melhores estados no momento. Tocantins está aqui como o pior estado no momento, né? Um pouco abaixo de 3,5. E isso muda toda semana, entende? Porque o vírus é uma coisa dinâmica. Alguns estados vão ter política de isolamento, outros vão começar a liberar, entende? Tipo, tem atraso na reportagem dos dados. Então, isso vem mudando dinamicamente. Mas essa é a situação ontem, entende? Então, ontem nós estávamos mais ou menos bom, mas ainda acima de 1. E acima de 1 não é uma coisa que nós queremos, né? A gente quer estar abaixo de 1 por um bom intervalo de tempo. Então, aqui tem Minas Gerais, entende? Minas Gerais começa ruim também, tem esse crescimento meio que exponencial no início, mas depois cai, possivelmente por conta do isolamento social, né? Perto do dia 20 aqui, entende? Mas vem subindo novamente com um padrão que não é fácil dizer se é exponencial ou se é linear, mas isso leva a curva do R como está aqui, né? E o estado de Minas hoje tem um RT de 1,07, mais ou menos 0,11. Hoje não, é assim, 2 dias atrás, quando eu atualizei esse gráfico. Belo Horizonte está mais ou menos bem, entende? Belo Horizonte vem mantendo essa taxa de infectividade em torno de 1, já faz um tempo, ou seja, parece que o vírus não vem se propagando na cidade. Aqui é mais ou menos o dia em que o comércio fechou. Só que a curva de infectados de Belo Horizonte, ela é muito interessante, porque ela não parece com nada, entende? Ela parece um ruído que sobe e desce. E isso tem uma mensagem muito boa, que pode ser a seguinte: o isolamento social está funcionando e deve ser mantido em BH, mas pode ter também uma outra forma de pensar, que seria a nossa capacidade, como o Takahashi mesmo falou, de acompanhar esse vírus e de fazer novos testes. Mas, por enquanto, parece que a gente está bem. Entende? Alguns estados que vem saindo muito no jornal, né, tipo o Amazonas, você vê aqui a curva de número de infectados, né, e você vê que realmente deu um pico e cresceu, e agora está com um R de 1,80, entende? Um valor bem alto. Agora que eu falo, geralmente é ontem ou antes de ontem, depende um pouco assim de quanto foi atualizado o meu gráfico aqui, entende? Tocantins, que é o pior estado, realmente está com o número lá em cima, mesmo tendo poucos casos, porque tem esse pico que aconteceu aqui, entende? Então, estima-se em 4,55 o RT do estado. E Santa Catarina é um caso que eu gosto de mostrar que é interessante, entende? Porque a gente tem que monitorar o tempo todo, né? Não é porque esse número baixou que ele vai continuar baixo para sempre, entende? Houve um pico depois do dia 7 em Santa Catarina, o número aumenta, como é esperado. Parece que a coisa fica sob controle, a gente pensa que está abaixo de 1, mas houve outro pico recentemente em Santa Catarina, né? Teve aquele caso lá de Blumenau, etc., que dá esse outro pico, entende? E aí você vê que o R subiu bastante, né? Então, para mim, a gente tem que manter esse número abaixo de 1 por um bom tempo, antes de pensar em liberar,
isolamento social. E eu uso como exemplo aqui os resultados dos autores, né, que é o mesmo método que eu estou usando, então aqui são os plots dele, para a Itália, né? Na Itália, já faz um tempo que várias regiões estão com essa taxa de reprodução abaixo de 1, entende? E ainda assim mantém o isolamento social. Aqui tem 4 regiões da Itália, né? Porque tem outras variáveis, como eu mostrei antes. Tem o número de infectados, tem o número de mortos, tem essa taxa, tem muita coisa que tem que monitorar antes de voltarmos à nossa vida normal, né? A vida como a gente lembrava. E só para mostrar aqui também que o número de mortos não vai depender só desse valor aqui de R, por exemplo, né? Como você pode esperar, depende da população do estado, depende da capacidade do SUS, etc. Então, aqui eu estimei qual é a média desse R nos últimos 14 dias, no eixo X, a média de morte nos últimos 14 dias, e você vê que não tem muito uma relação entre R e mortes, né? Porque alguns estados com mais pessoas vão ter mais mortes, mas, normalmente, Minas, mesmo sendo um estado populoso, está mais ou menos bem nos 2 números, né? O Paraná parece que está bem nos 2 números. Estados menores vão ter menos mortes, mas tem uma noção que não é uma correlação entre R e morte, sinceramente, indicando que mesmo estando abaixo, ou mesmo estando baixo esse número, a gente tem que tomar cuidado com monitorar outras taxas e outros valores do vírus, né? Então, agradecendo o convite novamente, existe uma página que eu coloquei aqui, que vem atualizando isso a cada dia ou a cada 2 dias, entende? E espero perguntas depois. Muito obrigada, professor Flávio.